Em que momento você de repente percebeu? Estou namorando uma pessoa burra. Quando ele perguntou para minha avó se ela já tinha tido filhos. Como as empresas de petróleo sabem onde construir os postos de gasolina? Ela achava que existia tipo uma bolha subterrânea de gasolina, aí as pessoas cavavam até lá e puxavam mangueiras direto para as bombas. E ela trabalhava em um posto da Chevron. A gente estava em um restaurante e eu tive um choque anafilático por causa de uma alergia do nada. Minha garganta fechou e meu pescoço inteiro inchou. Ele perguntou se eu não queria ir lá fora para tomar um ar fresco. A gente estava sentado na área externa. De que pássaro é feito o presunto? Essa foi difícil de ignorar. Eu tive uma namorada na faculdade que, depois de se formar, entrou em um programa de mestrado na área de educação. Como parte desse programa, ela tinha que fazer um curso de reciclagem em ciências naturais. Um dia ela chegou em casa e soltou: "Você sabia que os pinguins são aves?" "Sim, pois eu acabei de descobrir. Eu simplesmente nunca tinha parado para pensar nisso antes." Ele jogava muito COD e fez uma tatuagem baseada em um design maneiro que viu no jogo. Era a águia nazista. Eu tinha um amigo, muito gente boa, mas não muito inteligente. Ele me disse que tinha conseguido um jogo novo maneiro. É Battlefield. Pelo que entendi, se passa durante a Guerra do Vietnã. Era Battlefield 1, Primeira Guerra Mundial. Acho que a maioria das pessoas precisa estudar mais história. Ele me pediu para usar palavras mais curtas na conversa. Sabe qual palavra eu usei? Demográfico. Ela comprou um telescópio novo e achou que seria muito fofo olhar as estrelas depois de um encontro à noite. Não me lembro da conversa inteira, mas em um certo ponto eu brinquei sobre como nós dois estávamos presos nessa bola gigante no espaço. Ela olhou de novo pelo telescópio e disse: "Ah, então você acredita nisso?" Eu só fiquei olhando para ela, porque estava com medo de que ela continuasse. Enfim, fico feliz em compartilhar com vocês que nós não ficamos muito tempo juntos. Mas galera, vocês sabiam que tem um monte de provas de que o nosso planeta muito provavelmente não é redondo? Para o quê? Na cabeça dela, ela estava olhando pelo telescópio. Muitos defensores da teoria da Terra plana acham que todos os outros planetas são esferas, e só a Terra é exclusivamente plana. Eu também não entendo isso. Eu mandei mensagem para ele dizendo que precisava ir embora daqui a 1h30. Ele disse que isso era meio estranho e que seria melhor eu simplesmente arredondar o tempo para 2 horas, em vez de escrever sobre 1h50. Eu esclareci que precisava ir embora exatamente daqui a 1h30, e ele me respondeu que, na verdade, isso seria 1,3 horas. Ela não entendia a diferença entre flamingos e pinguins, mas afirmava que eles não eram de verdade porque ela cresceu no Alasca e nunca os tinha visto. Uma vez eu convenci uma colega de trabalho de que flamingos não eram de verdade, mas sim criaturas bobas e inventadas para decoração de jardim. Uma ave rosa-choque na natureza? Sério? Ela levou o dia inteiro para perceber que eu estava zoando com a cara dela, lol. Espera aí, então os romanos são de Roma? O meu avô é de Roma. Uma vez meu namorado me perguntou de volta: "O seu avô é romano?" Ele achou que eu estava me referindo ao Império Romano. Embora o termo correto para quem mora em Roma seja romano, ninguém pensa na cidade nesse momento. Então agora eu sempre digo: minha avó era siciliana e meu avô é de Roma. Eu disse que adorava olhar as estrelas quando ia acampar, porque na natureza é escuro o suficiente para ver a Via Láctea. Acontece que, segundo ele, eu menti, já que é basicamente impossível ver a Via Láctea porque nós estamos dentro dela. O mesmo cara também se recusava a acreditar na existência de mirtilos. E isso veio à tona de novo quando eu estava contando para ele sobre como colhi e comi mirtilos em um acampamento. Ele interrompeu a minha história para dizer que eu estava confundindo as coisas, porque mirtilo é uma fruta inventada. Todo mundo fala besteira às vezes. O impressionante é a convicção com que ele tentava me convencer de que eu estava errada. Depois ele ficou magoado comigo por eu discutir com ele, só porque não concordei de cara que aquilo que eu vi ou comi a maior parte da minha vida era na verdade fruto da minha imaginação. Ela: "Olha para a lua, tem algo errado aí." Eu: "Como assim?" Ela: "A lua não deveria ser visível durante o dia. Isso é coisa do governo para nos espionar." Eu: "Você tem razão, querida, mas não fale alto, senão vão te ouvir. E nunca mais fale isso em voz alta, especialmente perto dos meus amigos e da minha família." Eu fiz essa pergunta para minha esposa. Ela respondeu: "Foram tantos momentos desses que fica difícil falar só um. Estamos juntos há 40 anos. Eu estava cortando uma folha de compensado na minha serra de bancada. Ela chegou por trás de mim. Eu não sabia que ela estava lá. E resolveu me ajudar, empurrando a folha enquanto eu já estava empurrando. A folha derrapou e eu quase perdi um dedo. Ela não tinha a menor ideia de por que eu fiquei bravo com a coitadinha. Não tem como a Terra dar uma volta completa por dia. Se ela girasse tão rápido assim, a gente sairia voando dela.
Ela me perguntou se precisava se divorciar do primeiro marido antes de a gente se casar. Eu abri o armário do banheiro e vi um monte de hastes flexíveis, cotonetes espalhadas. Estavam por toda parte na escova de cabelo, nas toalhas, etc. Quando perguntei para ele sobre isso, ele disse que foi ele quem espalhou tudo e jogou fora a caixinha em que vinham para me ajudar a economizar espaço no armário. Só depois de 1 ano e meio se conhecendo é que ele se revelou para mim. Declarou que o mundo é plano, que vivemos sob uma cúpula, que o céu é uma projeção e que todos os experimentos com o horizonte que comprovam a esfericidade da Terra são logicamente insustentáveis. Ele sabe que eu e meu pai temos telescópios fodas, que fazemos astrofotografia e observamos as estrelas juntos em um observatório de verdade que temos no telhado. Puta que pariu, tempo totalmente jogado fora. Eu estava no banco do passageiro do carro da minha ex-namorada, nós tínhamos 22 anos na época, e enquanto dirigíamos, abri o porta-luvas para guardar algo. Ela se virou e gritou: "Que diabos você está fazendo?" Confuso, perguntei o que estava acontecendo. Acontece que, quando era criança, ela vivia brincando com o porta-luvas, e os pais disseram que abrir o porta-luvas com o carro em movimento podia estragar o motor. Ela tinha 22 anos e ainda acreditava nisso. Ele afirmava que a Espanha fica na América do Sul porque lá se fala espanhol. Um colega de trabalho, que estudou espanhol por 2 anos no ensino médio, me perguntou qual idioma se fala na Espanha. Eu pedi para ele repetir a pergunta mentalmente, bem devagar. Quando expliquei que na Espanha se fala espanhol, ele me perguntou se os mexicanos falavam espanhol porque todos eles tinham ido para a Espanha e aprendido lá. Nope. Alguns séculos atrás, um grupo de caras visitou o México e ensinou espanhol aos mexicanos. O que se seguiu foi uma breve lição de história mundial e colonização. A última garota com quem saí foi atravessar uma rua movimentada sem olhar para os lados de jeito nenhum. Os carros vindo em ambas as direções tiveram que pisar fundo no freio para desviar dela. Eu esperei e atravessei a rua quando não tinha mais ninguém. Quando finalmente cheguei perto dela e perguntei o que tinha sido aquilo, ela respondeu: "Os pedestres têm a preferência." No momento em que ela disse que nós podíamos ir de carro até o Havaí, porque no mapa dava para ver que era perto, e ela também perguntou como os peixes respiram debaixo do gelo, ela era muito bonita. Não que a gente namorasse, mas transávamos com frequência. Uma vez estávamos conversando depois de dar uma transada, e ela me contou como tinha determinado que eu não tinha nenhuma IST, infecção sexualmente transmissível. Ela disse: "Porque você parece limpo." Eu não tenho nada, mas, caramba, as palavras dela me fizeram pensar se ela não teria se enganado feio quanto a isso ao transar com outras pessoas. Meu ex literalmente me ligou para perguntar como cozinhar macarrão, instantâneo de pacote. E depois perguntou que panela deveria usar para isso. Ele tinha 35 anos. Eu também fui uma idiota por namorar com ele. Nós pousamos em Amsterdã e começamos a planejar o que fazer. Eu queria muito visitar a casa da Anne Frank. Ele: "Eu não sabia que você tinha amigos em Amsterdã." Ele: "Quem é Anne Frank?" Ele colocou o frango no forno direto na grelha, apesar de todo o caldo escorrer para o fundo e ficar fumegando, queimando. Eu namorava um cara com quem trabalhava junto, mas em turnos diferentes. Eu chego pro meu turno e ele me avisa que não consegue entrar no computador do escritório e que a senha do bilhete adesivo não funciona. No papelzinho estava escrito claramente: login XYZ, senha XYZ. Achei estranho, pois eu tinha usado o PC literalmente no dia anterior. Fui até o computador, digitei a senha e pronto, entrei no sistema. Perguntei para ele o que ele estava digitando e ele respondeu: "Senha XYZ, como está escrito no bilhete." "Querido, você tinha que digitar XYZ. Essa é a senha." E não senha, XYZ. O mais engraçado é que ele fez isso por vários dias achando que era um problema que todo mundo estava enfrentando. No ensino médio, me ofereceram uma bolsa de estudos integral na faculdade para competir no atletismo. Minha namorada na época ficava muito irritada com o tempo que eu dedicava ao esporte, e em uma das nossas conversas, argumentei que sem o esporte eu provavelmente não conseguiria entrar na faculdade ou, se conseguisse, ficaria atolado em dívidas. A bolsa de estudos acabou sendo crucial para o meu destino. Ela ficou enfurecida por eu ter usado a palavra crucial para descrever a bolsa e exigiu que eu largasse o esporte para que pudéssemos passar mais tempo juntos. Nós terminamos cerca de 90 segundos depois desse comentário. Quando acabou a gasolina dele enquanto ele estava na fila do drive-thru do Starbucks, bem do outro lado da rua de um posto de combustível. Eu o aconselhei a abastecer primeiro porque o tanque estava quase zerado, mas ele queria muito um macchiato de caramelo gelado. Depois perguntei por que ele não me ouviu, e ele respondeu: "Achei que ia dar tempo."
No fim das contas, ele empurrou o carro até o guichê do Starbucks, pegou o café dele, depois o estacionou no pátio e chamou um guincho. Ele pediu para rebocarem o carro até em casa, em vez de pedir para levarem até o posto do outro lado da rua. Não, ele não abasteceu naquele dia. Ele ficou esperando o pai voltar do trabalho e trazer um galão de 3 galões com gasolina, porque eu me recusei a ajudá-lo com essa palhaçada. Edit. Sim, ainda estamos juntos. Ele é uma figura, mas eu também não sou perfeita, só não chego a esse ponto. Haha. Eu nunca o deixei esquecer aquele dia, e agora ele aprendeu a abastecer primeiro e só depois fazer o resto. O mais engraçado é que, naquele dia, ele não se lembrou de que tinha um galão de gasolina no porta-malas. Ele me disse que guinchou o carro para casa, e não para o posto, porque estava com muita vergonha e sem graça com a situação. Eu perguntei por que raios ele empurrou o carro pelo drive-thru do Starbucks, e ele respondeu: eu tinha estrelas suficientes para uma bebida grátis, e ia usar o dinheiro que economizei para comprar gasolina. Meu cérebro deu tela azul por um segundo, porque ele usa o aplicativo do Starbucks. Como ele pretendia gastar os $7 acumulados do aplicativo do Starbucks em um posto da Chevron? Ele nunca me respondeu isso, e já se passaram 2 anos desde então. Mas e vocês, quando perceberam que estavam namorando uma pessoa burra? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistirem até aqui, e até a próxima.